Olá, que a paz de Deus esteja com vocês. Esse vídeo eu venho fazer com muita tristeza, sendo bem pragmático. Quem está acompanhando aí o Epstein, né, a pasta, para quem não conhece, o Epstein foi um homem que é envolvido ali com o governo, pessoas influentes na mídia, pessoas influentes na política, pessoas influentes na economia. Então você tem pessoas de tudo que é tipo, que ele tinha um relacionamento. E é nítido que ali havia um programa de controle de pessoas. É óbvio que a mídia americana, a mídia internacional, está apenas atacando uma única pessoa, né? Que a Epstein fazia uma determinada atividade ilegal, né? Gravava as pessoas fazendo orgias, gravando pessoas fazendo coisas absurdas, rituais satânicos, mas a gente está apontando apenas para um único indivíduo, e é nítido para quem tem discernimento, né? Quem tem ou inteligência ou discernimento de Deus, sabe que isso é um sistema, né? O Epstein, ele é apenas um braço que foi cortado, e que a culpa dos envolvidos, óbvio que tem mostrando várias pessoas influentes envolvidas, mas de forma como se todos eles tivessem se envolvido com o Epstein, mas não com o sistema que o Epstein representava, né? O sistema, ele está vivo, as atrocidades, elas continuam acontecendo, né? Isso, a estrutura, o poder, a comunicação que ele tinha, isso é nítido que não é de um homem, né? Apenas um único homem, mas de um grupo que nós não temos conhecimento profundamente qual seja esse grupo. Mas aquele que crê no Senhor, que conhece a palavra de Deus, sabe muito bem que há uma pirâmide, e essa pirâmide no topo está Satanás, né? Então, essas pessoas são literalmente governadas por Satanás. E infelizmente a nossa sociedade, as pessoas vão ao trabalho, vão para suas casas, estão tão presas ao cotidiano, às suas dificuldades, aos seus problemas pessoais, que é justo, não é? Eu não estou criticando essas pessoas, porque muitas vezes é muito melhor você ter essa visão, não conhecer o que o mundo realmente é, a podridão do mundo, do que você conhecer e enxergar como esse mundo é podre, como esse mundo está decaído, e como esse mundo, ele precisa ser destruído, não pelo homem, mas pela mão de Deus. Muitas pessoas acham que o mundo será destruído por catástrofes naturais apenas, que isso e aquilo, que vai cair um meteoro, que seremos invadidos por extraterrestres, ou que a natureza, o aquecimento global. Não. O mundo será destruído pela mão de Deus. A palavra de Deus diz isso. O Senhor vai ter que julgar o mundo, e o mundo precisa ser julgado. E olhando essa situação da maldade desse indivíduo e do sistema podre, sistema, eu não tenho, sendo bem sincero, eu não tenho adjetivo para descrever a podridão, a nojeira, a estupidez, a desumanidade do que é o que o Epstein e o seu grupo faziam ali. Então, eu, com muita tristeza, eu já conhecia, sou uma pessoa que pesquisa muito, há muitos anos eu pesquiso sobre algumas coisas, né? Sabemos que tem que achar um nome aqui para não me censurarem, mas você sabe, aquela coisa que dá vitalidade ao ser humano, né, que o homem precisa para viver, que corre, né, entre as veias do ser humano, aquele líquido. Então esse líquido, ele é muito almejado das crianças, eles fazem coisas ali para alcançar uma determinada toxina, para rejuvenescer e tudo mais. Isso já era a teoria da conspiração, e todos nós sabemos que muitas dessas teorias têm se tornado realidade, né? Mas a Bíblia,
O meu foco aqui não é falar sobre teoria da conspiração e dessas coisas macabras e tudo mais, mas chamar você, que talvez tenha caído nesse vídeo a reflexão. Será que você não parou para fazer uma reflexão de como esse mundo está indo, de como a maldade está indo, destruindo a sociedade, como essa sociedade está promíscua? As pessoas, literalmente, elas estão bestializadas. O ser humano está bestializado, nós estamos perdendo a nossa humanidade, estamos nos tornando bestas. E cada dia que passa, as pessoas são amantes de si mesmas, olham para o seu umbigo, olham só para os seus problemas. E Satanás tem feito de tudo, usado a mídia, usado o entretenimento, com ideias satânicas, destruindo a mente das pessoas. As pessoas estão mentalmente destruídas. As pessoas não têm mais identidades, não sabem mais o que são, se afastaram de Deus a tal ponto que elas estão perdendo a identidade, estão achando isso maravilhoso, e que é o direito dela perder a identidade dela. E o pior, a maldade, o ódio. As pessoas têm ódio de outras pessoas por causa de posicionamento político. As pessoas se matam. As pessoas se matam por futebol, por entretenimento. As pessoas se matam por tudo hoje. As pessoas se odeiam por tudo. Aquela pessoa falou que uma coisa que eu não gostei, se odeiam. A maldade desse mundo tá num nível terrível. E eu tenho um biólogo que eu admiro bastante o trabalho dele, apesar de ele ser uma pessoa ateia e também criticar muitos cristãos. Ele até fez um vídeo falando sobre, é um biólogo famoso, e ele fez um vídeo falando que pessoas idolatram, como no Brasil as pessoas idolatram bilionários ainda. E ele trouxe esse caso do Epstein à tona e começou a criticar os bilionários e tudo mais. Mas, cara, não é bilionário, não é a pessoa ser rica ou pobre. A maldade está na sociedade, está no homem. O homem está destruído, o homem caiu. E se você, até a própria maldade, até a perversidade do mundo fala da existência de Deus, e essas pessoas ainda acreditam que isso é só do homem. Deus criou o homem perfeito, criou o homem para representar a glória dele, mas o homem caiu. E é a queda do homem que está levando a sociedade para isso. Eu vi um caso recentemente de um pai que levou sua filha para um navio numa região norte do país, que a gente sabe muito que tem problemas, né, com os nossos pequeninos. E ele deixou as filhas no navio e foi embora e voltou no outro dia para pegá-las. E você já sabe, quem tem já sabe o que aconteceu. E, cara, eu me entristeci tanto, cara, eu fiquei tão abalado. E pessoas pobres vendendo seus filhos sendo destruídos. As crianças têm sofrido muito. E eu peço a Deus que Deus tenha misericórdia das crianças. E que Ele faça justiça. E se Deus não agiu ainda, para aquele que não crer em Deus, mas se Deus existisse mesmo, Deus resolveria isso. Não, a própria maldade fala que Deus existe. E que isso não é normal, nós não somos melhores do que os pecadores, do que nenhum pecador, mas que a graça nos alcançou, ou que você ainda tem sensibilidade, humanidade, um pouco de humanidade, que é a natureza de Deus, ainda um pouco da natureza de Deus que ainda tem em você caído, que te dá nojo dessas coisas. Cara, é Deus que tá te alertando, que tá te dando esse sentimento. Não é seu esse sentimento, é sentimento de Deus. Porque nós somos podres, nós somos nojentos. E ainda há Deus, um pouco de Deus em você. Por isso que você tem nojo dessas coisas. Mas só tem uma pessoa que pode resolver isso. Só tem um ser, uma pessoa não, um ser, que é Deus, que é Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados, que nos transforma, que transforma um homem caído em um homem
justificado não pela justiça humana, mas pela justiça de Cristo, que entra na vida do homem caído e o transforma. Só Cristo pode nos restaurar. Só Cristo. Não tem, cara, não tem. Não adianta você achar que você vai... que você é melhor do que esses caras. Que esses caras chegaram num nível de podridão que até a gente que é podre, que temos nossos pecados, nós ficamos literalmente indignados. Mas essa indignação é o próprio Deus falando conosco, falando que a maldade que está no mundo, ela também é uma comprovação da existência de Deus, da existência do Todo-Poderoso. E se você olha para essa maldade e acha que é apenas, é um homem, cara, olha para isso, cara, olha, analise, abra sua mente, veja que o homem por si só, ele não faz, cara. Não é só o homem ali, né? Tem espíritos demoníacos que estão levando esse homem que é escravo, esse Epstein. Ele é um escravo de Satanás. Foi um escravo de Satanás. Todas essas pessoas que fizeram isso por fama ou por influência, essas pessoas são literalmente usadas pelo próprio Satanás, cara. Você entendeu? Elas já chegaram a tal ponto de chegar a esse ponto, né? Umas por poder, né? Muitos desses que a gente está vendo do Epstein, por questão do poder, né? E pelos deuses que eles também adoram, né? É nítido os rituais que tem ali, até aquele templo demoníaco que ele tinha lá naquela ilha, certo? E quando você tem essa situação desse líquido, né? Que as pessoas vivem por causa desse líquido, que é pacto, é o que estabelece a vida do homem, e isso é usado para abrir portas no mundo espiritual. E as pessoas não querem receber a Deus, não querem... E, cara, Deus está voltando, que Jesus está voltando. Eu creio que Jesus está voltando, cara. E Jesus tem que voltar, a gente tem que pedir. Jesus volta e acaba com isso. Senhor, destrói isso, Senhor. Óbvio que a profecia já está lá na Bíblia, né? Eu creio que Jesus está voltando, mas eu quero que ele acelere. E aquele que é cristão, que está ouvindo esse vídeo, prega o Evangelho, leva o Evangelho para as pessoas, porque isso vai acelerar a vinda de Cristo. Nós precisamos nos mover como cristãos, precisamos pregar o Evangelho. E não é só para as pessoas serem salvas. É para que quando Jesus falar, você ouviu a palavra e você não quis. Eu tinha a salvação para toda essa hipocrisia, toda essa maldade do mundo, e você não aceitou. Nós precisamos fazer o nosso papel. Pregar o Evangelho não é só para salvar as pessoas. Pregar o Evangelho também é para juízo. Precisamos falar que Cristo está vindo e que o juízo de Deus está chegando, e devemos clamar pelo juízo de Deus e também clamar pela misericórdia de Cristo para salvar aqueles que precisam ser salvos. Bom, eu encerro esse vídeo. Eu espero que a paz de Deus esteja com vocês, e que vocês possam se arrepender dos seus pecados, dar a vida de vocês para Jesus, voltem para Jesus, vá até Jesus, conheça Jesus, vá para uma igreja cristocêntrica. Tem igrejas boas, sim. Tem pessoas santas que estão buscando a Deus, pessoas de oração. Busquem estar perto dessas pessoas. Eu vou ter que encerrar o vídeo, porque onde eu estou aqui vai começar a chover. Mas eu me entristeci muito com essa situação. Mas eu me alegro porque eu sei que o Senhor está voltando e que a justiça do Senhor será completa. E espero que o Senhor alcance a sua vida, que proteja a sua família, proteja as crianças da sua família, e que a paz de Deus esteja com você, e que Cristo possa entrar na sua vida, e que o Espírito Santo possa te levar ao arrependimento, a reconhecer que Cristo é o Senhor, que você abandone seus pecados, e que você abandone sua maldade, porque em maior grau ou menor grau todos nós somos maus, e só Deus é bom. Que a paz de Deus esteja com você, e que Deus venha com sua justiça julgar esse mundo. Mas também eu clamo pela misericórdia de Deus possa nos alcançar e alcançar aqueles
que derem ouvido à palavra de Deus. Que a paz de Deus esteja com vocês.